Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula. Vamos falar agora de Equal Cost Multipath, vamos falar de host route e vamos falar de rota mais específica. São conceitos que são fundamentais para quem está trabalhando na parte de roteamento, né, na parte de redes de computadores, e também são conceitos essenciais para quem está querendo tirar alguma certificação da área de redes de computadores. Então está estudando, provavelmente você vai pegar isso aí na sua jornada. Então resolvi fazer aqui um lab, eu vou mostrar ele para vocês. A gente vai fazer ele aqui no IVE e eu vou explicar falando do IPv4 e também no IPv6, que o conceito de roteamento aqui, independente do protocolo que você está usando aqui na câmera 3, ele vai ser exatamente igual. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso cenário. Então a gente tem aqui, 5 roteadores. A gente tem aqui o R1, a gente tem o R2, o R3, o R4 e o R5. O nosso objetivo é sair aqui do R1 e chegar aqui nessa rede aqui, que está aqui debaixo aqui do R5. Do ponto de vista do R1, que é esse camaradinho aqui, ele tem 3 caminhos possíveis para chegar aqui no R5. Ele tem aqui via R2, ele tem via R3 e ele tem via R4. Eu já deixei configurado aqui um protocolo de roteamento que é o OSPF. Eu já habilitei ele aqui. Então, todo mundo aqui está falando OSPF, é o Open Short Path First, é um protocolo de roteamento dinâmico, o R1, o R2, o R3, o R4 e o R5. Todos eles ficaram amiguinhos aqui, Eles fecharam adjacências aqui entre si, bonitinho, todo mundo falando OSPF. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o R1 agora conhece essas redes aqui, que estão atrás aqui do R5. Ele conhece a 192.168.0/16 e ele conhece isso aqui de IPv4 e ele conhece a rede 2001.2.FA, 2.CA ou 2.FA, 2.K, um faca aqui, 2.2./48. Então ele conhece as redes IPv4 e IPv6. Para rotear o IPv4 eu configurei o SPF v2 e para rotear o IPv6 eu configurei o SPF v3. Daria para eu usar somente o SPF v3 trabalhando com 2 famílias de endereços ou address families dentro do SPF v3. Uma família de endereço IPv4 e uma família de endereço IPv6. Só que eu não fiz isso por quê? Porque eu já tinha configurado o SPF v2 e aí eu resolvi configurar o IPv6 para mostrar também. E aí eu fiquei com preguiça de tirar o SPF v2 e reconfigurar dentro do SPF v3 aqui com address families diferentes. Resumindo, eu estou usando aqui os 2 OSPFs aqui. O resultado é exatamente igual aqui nesse exemplo aqui. E repare que aqui debaixo, aqui, do R5, a gente tem aqui o PC2, o PC3, o PC4 e o PC5. A minha rede mãe aqui, é tudo que começa com 92168. Eu coloquei aqui a máscara /16 de propósito, porque aqui dentro eu vou ter aqui a rede 192.168.20. Na verdade, eu tenho a rede... Todo mundo aqui está na rede 192.168, até porque o gate aqui é o 192.168.0.1. Só que eu coloquei aqui os 2 últimos octetos aqui, 20.2, 30.3 do PC3, 40.4 do PC4 e 40.5, para a gente ver um conceito aqui, que a gente chama de rota mais específica. Então, esse cenário aqui é para fins didáticos, né? Então, provavelmente você não vai pegar uma rede /16 aí em produção na sua vida, mas para esse fim didático aqui, é legal para a gente mostrar o cenário aqui. Então, já que você já viu o cenário, eu já mostrei para vocês aqui, vamos ver ele aqui na prática aqui no IVE. Então, conforme eu falei para vocês, ele já está configurado aqui, o SPF bonitinho. Eu vou abrir aqui o R1 e a gente vai dar aqui o comando show IP route. Então, repare que para chegar na rede 192.168.0.16, ele tem 3 rotas instaladas. Ele tem via 10.14.02, 10.13.02 e 10.12.02. Então ele tem o caminho aqui por cima, pelo meio e por baixo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai usar essas 3 rotas ao mesmo tempo. Então se eu mandar aqui, por exemplo, um trace route para o 192.168.20.2, que é o meu PC2 aqui do lado, vamos ver qual vai ser o comportamento aqui do ponto de vista do R1. Repare que ele tem aqui 3 saltos para chegar aqui no PC2. No primeiro salto, não sei se vocês sabem, no traceroute aqui, na implementação do iOS do traceroute aqui, dessas caixas Cisco, ele manda aqui, 3 probes, ele manda 3 pacotinhos no traceroute. No primeiro salto aqui, ele mandou 3 pacotinhos. O primeiro pacotinho, ele foi via 10.12.02, que é esse caminho aqui de cima. O segundo pacotinho, ele foi via 10.13.02. E o terceiro pacotinho foi 10.14. Então esse aqui é o meu primeiro salto. Isso aqui ele mandou com TTL1, né? O segundo salto, aí ele manda 3 probes de novo, só com TTL maior. Foi 10.25.01, que é esse cara aqui, depois 10.35.01 e depois 10.45.01. Então o que ele está fazendo aqui? Toda vez que eu faço um traceroute ali no iOS aqui da Cisco, ele vai gerar 3 pacotinhos.
1, 2, 3. Qual que é o destino que eu coloquei? O destino que eu coloquei nesse pacotinho aqui, ó, no comando, foi 192.168.20.2. Esse pacotinho primeiro chegou aqui no R1. Ele vai olhar a tabela de roteamento, ele manda esse primeiro pacotinho para cá. Logo em seguida tem esse segundo pacotinho, ele olha a tabela de roteamento dele, manda para cá. E esse terceiro pacotinho, ele manda para cá. Se tivesse um quarto pacote, o que ele ia fazer? Ele ia mandar para essa rota aqui de novo. Se tivesse um quinto, ele ia mandar para cá. Percebe, né? Que ele está fazendo o quê? Ele está meio que dando uma balanceada, né, no tráfego. É um balanceamento real mesmo? Não, porque se esse pacotinho aqui, por exemplo, estiver carregando 1 GB e esse cara aqui 1 mega, esse 1 GB foi todo pelo caminho de cima e esse 1 mega foi pelo do meio. Então a gente não tem um balanceamento efetivo, né? A gente tem uma divisão de tráfego. Ok, isso aqui é o que a gente chama de Equal Cost Multipath. Então ele tem múltiplos caminhos, então ele tem múltiplas rotas para chegar aqui no destino e ele está usando todas. Então ele tem 3 aqui, ele está usando todas. Se a gente for aqui na tabela de roteamento do R1, a gente vê aqui, ó, olha só, OSPF, as 3 rotas estão instaladas. Mas isso não é normal de acontecer? Mais ou menos. Ele só instalou essas 3 rotas aqui porque elas têm o custo exatamente igual, tem um custo de 30. A fórmula que o OSPF usa para calcular seu custo é a soma dos custos aqui até chegar aqui no destino. E é simplesmente o valor de 100 mega dividido pelo valor de referência da velocidade da interface. Então essa interface aqui, show interface Ethernet 0/0. Aqui no IVE, ela tem o quê? Uma velocidade de 10 mega. Aqui, ó. 10.000 kilobits é 10 mega. Então se eu dividir 100 por 10, vai dar 10. Então eu tenho o quê? A velocidade do enlace aqui, né, é 10 mega, 10 mega e 10 mega. Então se a fórmula é 100 dividido por 10, aqui do SPF, o custo de cada enlace desse aqui é 10. Então ele pegou aqui 10 mais 10 mais 10 é igual a 30. E aí, como as interfaces aqui têm sempre a mesma velocidade, vai ser 10 mais 10 mais 10 mais 10. Todos os custos aqui, ó, dá 30. Então todos os caminhos aqui têm o mesmo custo. É como se fosse uma estrada exatamente igual, né? Sendo assim, o nosso querido roteador aqui com o sistema operacional da Cisco aqui, ele vai instalar as 3 rotas na tabela de roteamento. Lembrando que na tabela de roteamento só estão instaladas as melhores rotas para aquele destino. Como eu tenho 3 rotas exatamente iguais, não tem como decidir qual é a melhor. Então ele instala as 3. Ele faz isso por quê? Porque se a gente der um comando aqui, ó, show IP protocols, aqui no protocolo OSPF aqui, ó, eu criei aqui a instância o processo 10, ele está aqui com o Maximum Paths 4. Então, o Maximum Path 4 quer dizer que ele vai instalar até 4 rotas de custo igual. Eu posso aumentar ou diminuir isso aqui. Aqui eu posso ter no máximo 32 nesse sistema operacional aqui. E aqui está o padrão que é 4. Como é que eu mudo esse comportamento se eu quiser? Eu posso entrar aqui, ó, dar um conf espaço T, router OSPF 10. Eu posso colocar aqui o comando Maximum Paths 1. Vou dar um end aqui, vou dar um WR, vou dar um show IP route. Agora eu só tenho uma rota instalada aqui na tabela de roteamento. Ele está mandando aqui, ó, via 1014. Por que ele escolheu a 1014? Não faço a menor ideia. Se eu der um trace route aqui, de novo, aquele mesmo trace route, para o 92.20.2, ele está mandando agora somente por um caminho, ó, 1014, depois 10:45 e chegou aqui no destino. Ah, mas ele não está mandando 3 probes mais? Tá sim, ó. Esse tempo aqui é da primeira probe, esse tempo de resposta aqui é da segunda, esse tempo aqui é da terceira. Por isso que aparecem 3 tempos aqui, ó. É porque ele está mandando 3 probes. Só que as 3 agora estão indo para o mesmo lugar. Os 3 pacotinhos estão indo para o mesmo lugar. Lembrando que ele não divide um pacote. Ele pega pacotes diferentes em caminho por rotas diferentes. Aqui, como eu tenho um caminho só, todos os 3 estão indo no mesmo caminho aqui, ó, seguindo o mesmo caminho para chegar aqui nesse destino. Se eu der um show IP protocolo de novo, repare que agora o maximum path aqui do SPF tá 10. Tá 1, né? Coloquei 1. Vamos voltar. Ah, e se cair esse caminho aqui, ó? Se eu der aqui, por exemplo, se esse caminho via 1014, né, que é a minha rota agora, show IP route. Se o caminho via 1014, ele cai. O que vai acontecer? Vai acontecer nada. Na verdade, vai acontecer, né? Interface, esse caminho não vai estar disponível, ele vai instalar o segundo melhor, porque a gente tem a tabela topológica do SPF, ela tá lá, quando o caminho principal cai, ele consulta de novo a tabela topológica e instala ali o segundo melhor caminho que ele acha ali. Vou desligar aqui a interface da Ethernet 0/2, que é 1014. Se eu der agora um show IP route, olha só, 192.168.016, tá via 1014 ainda, show IP route. Aqui, ó, agora sim, tá via 1013. Tá via esse cara aqui, ó. Se eu desligar essa aqui, vai ir via 1012. Vou religar a interface aqui, Ethernet 0/2. Vou dar aqui um no shut. Vou dar aqui um exit. Vou entrar aqui no router OSPF 10 e vou colocar aquele maximum path.
Vou tirar, né? No maximum path 1, vou tirar aquele comando. No maximum path 1. E aí vai pro padrão. Show IP route. Ó, as 3 rotas instaladas aqui. É bom deixar assim ou não é bom deixar assim? Cara, depende do seu cenário. Normalmente eu não mudava isso aqui. Até porque é muito difícil você ter vários caminhos com o mesmo curso para o mesmo lugar, né? Mas se você tá suspeitando que isso aqui tá sendo um comportamento ruim na sua rede, porque tá pegando um caminho aí que às vezes, sei lá, a fibra tá muito atenuada, esse tipo de coisa, e você quer forçar por um caminho só, você pode tirar esse comportamento, igual eu falei aqui, né? Todas as caixas, todos os equipamentos têm isso? Cara, a maioria tem. Essas mais famosas, né, normalmente tem o Equal Cost Multipath habilitado e você pode desabilitar. Beleza. E se eu quiser, por exemplo, fazer algum tipo de engenharia de tráfego, que eu quero, por exemplo, que o caminho para chegar no PC2 aqui, ó, para a rede 192.168.20 aqui, tudo que for 192.168.20, ele vá obrigatoriamente pelo caminho de cima aqui. Como é que eu posso fazer isso? Se eu der um show IP route aqui, ó, se for tudo 92.168.20, ele vai cair nessa rota aqui, ó, barra 16. Por quê? Começa com 92.168. Tudo que for 92.168, qualquer coisa, cai nessa rota. Então ele vai balancear aqui pra gente. Ele vai dividir, né? Se eu quiser mudar esse comportamento, quiser fazer uma engenharia de tráfego que a gente fala, tentar manipular o nosso roteamento aqui, eu posso simplesmente criar uma rota estática IP route para o destino, tudo que for 92.168.20.0, 255, 255, 255.0, tudo que começar com 92.168.20, eu quero que vá via 10.12.0.2, que é o IP do próximo salto aqui, ó. Aqui é o 10.12.0.1, aqui é o 10.12.0.2, via R2. Se eu der aqui um show IP route, se vier um pacotinho aqui com destino à rede 192.168.20, vai cair nessa rota aqui? Não. Ela cabe aqui dentro, poderia caber muito bem aqui dentro, só que ele vai escolher ir via 192.168.20.0/24. Ah, porque é uma rota estática em vez de ser o SPF. Não, na verdade é porque ele tem a máscara mais fechada, ele tem a máscara mais específica. Quanto maior o número de bits uns aqui da máscara, mais específica é essa rota. Então, ele tem uma rota para a rede 192.168.20, que é mais específica que a 16. Então, se esse pacotinho encaixa nessa 20 aqui, ele manda via 10.12.0.2. Vamos comprovar aqui isso aqui. Traceroute 192.168.20.2. Ó, tá mandando via 10.12. Aí depois 25 e depois chegou no destino. Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar aqui o 30.3. É 20? Não, então vai cair nessa menos específica aqui. Então agora ele vai balancear lá, ó. Tá mandando para os 3 caminhos. E se eu quiser que a 30 vá pelo caminho do meio? Mesma coisa, eu vou adicionar aqui uma rota estática, IP route 192.168.30, e eu vou mandar aqui, ó, pro salto do meio, que é o 10.13.0.2. 10.13.0.2. Se eu der um trace route agora pro 33, ele tá mandando via 10.13.0.2. Beleza. E se eu quiser que tudo que for 40 vá pelo R4? Mesma coisa. 40.0. E eu vou colocar aqui, o próximo salto é o 10.14. Trace route 40.4. Vai via 10.14 e 40.5, 10.14. Ah, mas Calau, e se essa rota que você adicionou aí na mão, essas rotas estáticas, e se esse caminho cair, esse pacote vai ficar perdido? Não, por quê? Porque se esse caminho perder, ele vai escolher via o SPF aqui, ó. Ele vai escolher os outros 2. Então vamos fazer isso agora. Vamos pegar aqui, ó, interface Ethernet 0/2. Vou dar um shutdown nessa interface, que é o caminho que eu forcei para a rede 192.168.40, né? Vou dar um shutdown aqui, ó, nela. E vamos dar aqui, ó, um traceroute tipo 40.5. Ó, ele tá mandando, balanceando aqui, ó, 10.12, 10.13 e 10.12 de novo. Como ele não tem esse caminho de baixo aqui, ele tá mandando 3 probes por cima, pelo meio, depois por cima de novo. Eu posso, inclusive, pegar aqui o traceroute e colocar quantas probes eu quiser. Vou colocar aqui, sei lá, 6 probes. O que ele vai fazer? 10.13, que é o caminho do meio, 10.12, que é o caminho de cima, depois ele manda 10.13 de novo, que é o caminho do meio, depois ele manda 10.12, eu tô mandando 6 probes, né? 6 sondas, 6 pacotinhos, 10.13 e depois 10.12. Então ele vai mandando isso aqui, né? Eu posso informar para o traceroute que eu quero mandar 6 probes. Eu posso falar com ele que eu quero uma probe só. Aí ele vai mandar pro 10.13, né? Tá mandando um pacotinho só, mandou por aqui. Beleza. Eu vou voltar aqui a interface Ethernet 0/2. Vou dar aqui um no-shut para voltar essa interface aqui. WR, ela subiu aqui. Vamos dar aqui um traceroute 40.5. Ó, ele tá mandando via 10.14 já. Então as 3 probes aqui, ó, primeira, segunda e terceira, foram todas via 10.14. E se eu quiser que a 40.4 pro destino 40.4 ou tudo que é 40 vem pro 10.14, mas eu quero que pro 40.5, só pro 40.5, só para esse computador aqui, eu quero que ele mande via 10.12. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar uma host route, uma rota só para aquele host. Eu posso vir aqui, ó, IP route 192.168.40
40.5. Aí a máscara eu vou colocar ela toda fechada. É 1/32 que a gente fala. A gente vai colocar tudo 255. 255, 255, 255, 255. Próximo salto, 10.12.0.2. Vamos ver se funcionou. Eu vou dar um trace route aqui pro 40.4. Ele tem que ir por baixo, via R4. Foi, ó, via 10.14. E eu vou dar aqui agora pro 40.5. Ele tem que ir por cima, via 10.12. Ó, foi. Simplesmente porque a gente tem agora, né, as nossas rotas aqui que a gente colocou, né? Então aqui se demonstra pra gente o conceito de especificidade da rota. Quanto mais fechada a máscara, e se aquele pacotinho, né, o endereço de destino ali der um fit aqui, der um match nesse bloco que está aqui, né, ele vai ser encaminhado. Então o roteador ele sempre vai preferir a rota mais específica para aquele destino. E a mais genérica vai ficando por último. Tanto é que qual é a rota mais genérica de todas? É a rota default, que é a rota /0, né? A rota que não tem máscara. Tudo que não encaixar em nenhuma máscara, eu mando para a rota default. E no IPv6? Vamos dar aqui um trace route 2001, 2.fa, 2.k, 2.20, 2.2.2, que é o PC2. Mesma coisa, olha só, ele está fazendo o mesmo comportamento. Ele está mandando por 12, por 13, por 14, aí depois, né, aqui 25, 35, 45. Então ele está usando os três caminhos porque funciona da mesma forma. Não é porque o IPv6 que vai funcionar de forma diferente aqui no roteamento, é a mesma ideia. E se eu quiser fazer uma rota mais específica no IPv6, você pode usar a mesma ideia. Vou criar uma rota estática IPv6. IPv6 route pro 2001, 2.fa, 2.k, 2.20. Aí eu vou colocar aqui 2.2 pontos. Aí eu vou colocar aqui um /64. Tudo, esses 64 primeiros bits aqui, ó. Eu quero que ele mande pro FC00 2.12 2.2.1. Então eu quero que ele manda para cá, ó, pro R2. Na verdade é o 2.2.0. Esse aqui é o final 1 e esse aqui é o final 0, porque eu estou usando aqui uma máscara /127, só tem dois endereços. É o endereço final 0 e o endereço final 1. Parece estranho aqui, mas é isso mesmo, tá certo. Vou dar um enter aqui. Vou dar um trace route aqui, ó, 20.2. Agora ele está mandando pro 12. Vamos pegar aqui, criar mais uma. 30. Eu quero que ele mande pro do meio aqui, ó, que é o 13. Via R3 aqui, ó. Ah, o 13 2.2.0 sou eu mesmo. Então é 13 2.2.1. Vamos ver. 33. Foi. 13 foi para cá. Bonitinho. E se a gente quiser, vamos criar aqui a do 40, né? Já que a gente está aqui. Vamos pegar aqui o 40. Vai por baixo aqui, vai via R4. Vai ser o 14 2.2.1. Isso. Vamos dar o trace route de novo. 40 2.2.4. Tá indo pro 10.14. Na verdade, pro FC0014. E vamos pegar aqui o 45. Tá indo também. E se eu quiser que o 45, mesmo comportamento do IPv4, vá por cima aqui, ó. Mesma coisa. Só que agora a minha host route aqui, ó, é 1/128. Aí eu coloco aqui 2.2 pontos. 5. E eu vou colocar aqui o 12 2.0 ou 12 2.2 pontos. Que aí é a mesma coisa. Vamos dar um trace route aqui para o 40.5, está indo por cima. Então vocês viram aqui que a mesma ideia de especificidade da rota também se aplica ao IPv6. Show IPv6 route, as rotas que a gente criou aqui, ó. Cadê? Ó, as rotas estáticas que a gente criou. É isso, né? Acho que deu para demonstrar aqui nesse pequeno videozinho. E aí comenta aí se você já conhecia esses conceitos, se não conhecia, se essa aula foi válida para você. E de novo, né? Se você quer baixar aí, está interessado em baixar aqui esse arquivo do IVGui para você importar aí no seu lab para fazer as configurações, comenta aí se você está interessado. Aí eu coloco o link aqui, faço o upload lá. E se você tem alguma ressalva sobre o EcoCost Multipath, ou esse tipo de coisa, comenta aí também. Outra coisa, sugestão de conteúdo, galera, para os vídeos aqui no YouTube. Coloca aí nos comentários também se você tem alguma sugestão de conteúdo. Eu vou tentar fazer aqui mais aulas desse tipo, mais práticas assim, para a gente ter mais conteúdo aqui no canal. É isso. Obrigado por assistir e até a próxima.